From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação e agora vendo o capítulo 12 do livro de Êxodo. Nós tivemos na nossa última programação o panorama geral do capítulo 12 até o capítulo 15, que marca justamente uma nova etapa agora na vida do povo de Israel. Eles vão receber as instruções do Senhor para esta nova etapa. Então é uma fase do capítulo 12 até o capítulo 15, é uma fase de transição que o povo de Deus estará passando para que eles vão para a fase do deserto e a construção do tabernáculo. Então vamos meditar em Êxodo 12, do capítulo 1 até o versículo 14, do verso 1 até o verso 14, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o mês principal, será o primeiro mês do ano. O Senhor, Ele sempre faz novas todas as coisas a quem Ele liberta da escravidão do inimigo. E Ele toma para si o seu povo e Ele marca uma nova jornada na vida dos israelitas. Tanto é que Deus instituiu um novo ano para eles agora. Deus institui para cada um deles um novo ano. Olha como que Deus faz. Deus até falou, agora vai ser um recomeço total. Quando Deus nos chama, meus irmãos, Ele nos chama de uma maneira completa. Deus não faz nada incompleto ou nada pela metade. Sempre que Deus faz algo, Ele faz completo. E era isso que Ele estava fazendo agora para o povo de Israel. Como eu disse na nossa introdução, Ele estava marcando um período de mudança. Deus estava marcando um período de mudança do povo israelita e por isso que Ele estava dando essas instruções. Então, o primeiro passo aqui é que o Senhor, quando nos chama, Ele sempre faz novas todas as coisas. Verso 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então vemos Deus orientando o povo através de Moisés. Isso é muito importante observar. Sempre que Deus vai libertar, Deus vai fazer algo, Ele faz através do seu profeta. Ele dá uma mensagem para o seu profeta e o seu profeta divulga aquela mensagem para o povo. Se o povo aceita a mensagem do profeta, então aquele povo é liberto, Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas se aquele povo rejeita a mensagem que é enviada através do profeta de Deus, então aquele povo sofre o juízo. Era justamente isso que estava acontecendo. Então aqui, Deus dá para Moisés
uma instrução que ele passa então para o povo de como deveria ser o sacrifício que eles iriam fazer, cada família iria fazer, para que pudesse estar protegido do anjo da morte. O anjo da morte passaria então pelo Egito naquela noite e o povo de Deus estava sendo instruído de como se livrar do anjo da morte, ou estar protegido do anjo da morte. Irmãos, quero chamar a atenção aqui para este ponto importante, que Deus até aqui, ele foi longânimo. Porém, agora, depois do último aviso, lá no capítulo 11, como nós já meditamos, depois, se você não ouviu, ouça o capítulo 11, é muito importante, que Deus, ele dá o aviso final. Ele dá o alerta final antes que o anjo da morte passe. É importante que você que me ouve nesta programação, você entenda isso. Que Deus sempre ele traz uma advertência antes que venha o juízo. E a advertência de Deus é justamente dupla. Essa advertência, ela é dupla. Primeiro, ele adverte do juízo que vai chegar, as consequências de não ouvir aquela mensagem. Em segundo lugar, ele instrui aqueles que ouviram a mensagem para que então eles possam estar protegidos do juízo que chegará. E isso se repete bem claramente aqui na história do Egito, da libertação do Egito com o faraó. É importante você observar esses detalhes de como o que aconteceu lá no Egito, na libertação de Israel, trazendo para o que Deus está fazendo agora, neste tempo presente. Mas continuando aí, a escolha do cordeiro, ela deveria ser feita 4 dias antes da festa. A gente vê aí no verso 6. Mas por que ele tinha que ser feito 4 dias antes? Porque eles tinham que observar o animal. Este animal não poderia ser qualquer animal. Irmãos, Deus não aceita qualquer coisa. Não poderia ser qualquer tipo de animal. Então, durante 4 dias, eles tinham que observar esse animal. Ele deveria ser um animal que não deveria apresentar nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhum defeito. Tinha que ser menos de 1 ano de idade. O animal, sendo mais novo, ele teria que ficar ali naquela observação. No 14º dia, o cordeiro seria morto, mas morto na parte da tarde, no final da tarde. Então, olha como que Deus é detalhista. Tinha que ser da maneira de Deus, da forma de Deus. Não podia só ser assim, pega lá, escolha um animal lá, e você pega, traz ele e sacrifica o horário que você quiser, da forma que você quiser. Não. Nós vemos também que ao longo de todas as mensagens de Deus, ela vem com condições. As mensagens de Deus, elas vêm com condições, da forma de Deus. E é isso que o ser humano tem a grande dificuldade. Ele sempre, o humano, sem o novo nascimento, sem a transformação espiritual, ele quer fazer sempre da maneira que ele acha que é melhor. Às vezes não é nem indo contra Deus, não. É um pensamento humano. É melhor desse jeito. Não, é porque eu vou fazer assim. Não, do outro jeito é melhor, é mais fácil, é mais prático. Eu vou fazer dessa maneira que é melhor. Mas Deus, desde lá de Abraão, vamos voltar um pouquinho mais lá com Noé, vamos voltar um pouquinho mais lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Deus já deu instruções de como eles deveriam viver naquele jardim, naquele paraíso. Deus orientou, vocês vão viver dessa forma, vocês vão poder comer isso e não comer aquilo. Deus orientou o que eles tinham que fazer. Deus sempre orienta através da sua palavra aquilo que o povo tem que fazer para ficar protegidos. Olha que coisa grande. Se você ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, então você está protegido. O irmão Brana, ele diz para nós que Deus, ele usa essa expressão, né?
é uma expressão profética, que Deus está obrigado para com sua palavra. Isto é, se você cumprir os requisitos da palavra, se você está detrás da palavra que Deus prometeu, Deus vai cuidar de você, como Ele cuidou de Noé, como Ele cuidou de Abraão e como Ele continua cuidando de cada um dos seus filhos. Porém, tem que seguir as orientações. Depois nós vamos explorar mais essas características do cordeiro, tá bom? Mais adiante, ainda no capítulo 12, nós vamos explorar mais cada uma dessas características do cordeiro. Verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas suas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Ou seja, eles deveriam, irmãos, passar nos batentes da porta, na parte de cima. Ninguém ia pisar no sangue, não. Eu vi uma expressão de um pregador dizendo que eles passavam em toda a porta e passavam na casa toda. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Claro que a proteção do sangue de Jesus Cristo ela é total nas nossas vidas, mas lá nessa saída, nesta orientação que Deus está dando, eles não passaram o sangue em toda a casa. Não é isso. A Bíblia diz que eles passaram nas ombreiras, como se fossem os batentes das nossas portas, para poderem estarem protegidos. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Deus continua, então, a partir do verso 7 até ao verso 10, orientando como eles deveriam fazer. A ênfase aqui do 1 até o 14, do versículo 1 até o versículo 14, meus irmãos, é justamente essa. As orientações de Deus para que o povo ficasse protegido do juízo que estava para vir. É importante você gravar, porque o núcleo desta programação, desta primeira parte dos versículos de Êxodo 12, quer nos ensinar isso, que Deus, Ele protege, mas você tem que estar detrás da palavra de Deus. Você não pode estar à frente da palavra. Você tem que estar detrás da palavra de Deus, ouvindo, obedecendo, seguindo as orientações de Deus. Por isso que Deus foi muito detalhista aqui. Você viu cada detalhe que Deus dá aqui? Faz assim, tem que ser no pôr do sol, tem que ser à tarde, tem que ser um cordeiro assim, tem que observar por tantos dias, tem que pegar o sangue, fazer dessa forma, tem que comer vestido de tal forma. Então, todos esses detalhes que muitas pessoas falam, nossa, mas por que tantos detalhes que a Bíblia fala, cada pedacinho? Isso é importante. Isso nos mostra uma característica do caráter de Deus. A característica que Deus gosta das coisas corretas. Você só vai estar protegido se você estiver correto com Deus. Correto com Deus não é uma obra sua, algo que você tem. Estar correto com Deus é seguir as orientações que Deus dá para nós através da sua mensagem. Então, os israelitas, eles comeriam a carne à noite, depois de tê-las assado no fogo. A Bíblia não fala que tipo que é essas ervas amargosas. Ela não diz o nome, se é uma chicória, se é agrião, se é... Ele não fala o tipo que é, mas é um tipo de erva amarga. O cordeiro deveria ser assado inteiro, com a cabeça, com os pés, com a frissura, ou entranhas, né, que é a parte interna. Alguns, na história nós vemos que eles tiravam as partes internas, as entranhas, lavava ela e depois colocava novamente para poder assar. Então eles não comiam nada sujo, nenhuma sujeira, né? E depois disso, eles deveriam, nada poderia ficar até pela manhã seguinte. O que não era comido, eles deveriam então queimar depois aquilo tudo. Então Deus, mais uma vez, reforçando as orientações de como deveria ser feito. E do verso 11 até o verso 14, diz assim:
é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. E não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. E é bom servir um Deus como esse. Então, enquanto eles comiam, eles deveriam estar prontos para a viagem, com as suas vestes e prontinhos para sair com os seus sapatos, com os seus cajados nas mãos. Isso mostra, irmãos, a prontidão do cristão pela volta de Cristo. Lembra que eu falei nas outras programações que nós temos que observar estes pequenos detalhes. Eles estavam prontos, eles ouviram a mensagem, seguiram a mensagem que foi enviada, e depois disso, eles, de cumprir aquilo que a mensagem falou, eles ficaram prontos para a execução, para aquilo que Deus iria fazer. Então eles comeram ali vestidos, mataram um cordeiro, deixaram lá reservado, no 14º dia, sacrificaram, passaram o sangue nas ombreiras, se vestiram, se prepararam, assaram um cordeiro e ficaram ali na expectativa daquilo que Deus iria fazer. O que isso se aplica para nós hoje? Isso se aplica à volta do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, cristãos, temos que estar em prontidão para a volta de Jesus Cristo. Ele está voltando também. Nós ouvimos a mensagem. Claro, nós ouvimos também a mensagem do Senhor que Ele tem enviado através do seu profeta nesta era, William Marion Branham, e essa mensagem ela nos prepara para o arrebatamento, para a volta de Cristo. Apesar disso ser pouco falado nas igrejas hoje, nós cremos em uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Então nós também comemos essa mensagem, isto é, ouvimos esta programação diária, vamos aos cultos, nós servimos a Deus, seguimos as orientações de Deus com um propósito, não um propósito material aqui nesta terra, mas o propósito principal que nós servimos e adoramos ao nosso Deus Todo-Poderoso é justamente esse, estarmos de prontidão para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu voltar e Ele vai trazer juízo sobre a terra daqueles que rejeitaram a mensagem, que não ficaram detrás da palavra de Deus. Porém, aqueles que ouviram a mensagem, aceitaram a mensagem, aqueles que cumpriram os requisitos de Deus, não próprio, não de uma obra própria, mas de permanecer na palavra da verdade, esses sim vão ser libertos e vão entrar na glória celestial. Já estão, melhor dizendo, libertos e só estão de prontidão, aguardando a glória do Senhor Jesus Cristo que há de se manifestar. Então, irmãos, esta promessa se tornou uma realidade quando Deus enviou essa última praga, que é a morte dos primogênitos, ali no Egito. O sangue do cordeiro pascual foi aplicado nos umbrais e nas ombreiras da porta. Ele serviu como um sinal de proteção. Quando o Senhor viu o sangue, então ele passou por cima daquelas casas, nós vamos ver com mais detalhes, poupando a vida de cada um dos israelitas ali. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Como é bom, Senhor, estarmos firmados no que é verdadeiro. E nós podemos também hoje dizer que temos recebido a Tua mensagem, ó Deus, a mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso pedido do profundo dos nossos corações é que cada um possa se atentar por esta mensagem, se interessar por essa mensagem, que é a única mensagem que nos prepara para a Tua volta.
É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.